Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Maestria e hoje uma live muito especial. Afinal de contas, o tema de hoje é o MEG, Modelo de Excelência em Gestão, que muito nos orgulha. O Grupo Maestria acabou de passar pela avaliação do Excelência SC. O Excelência SC que avalia os modelos de gestão das empresas de acordo com critérios pré-estabelecidos do MEG e, felizmente, a Maestria foi premiada no nível 1, 125 pontos MEG. E a gente está aqui hoje para compartilhar essa vitória com vocês. Receberemos o prêmio na próxima semana. Por outro lado, essa live tem como objetivo principal incentivar outras empresas também à busca da excelência. Mas me acompanham aqui hoje duas pessoas especiais também. Ingelore, sócia administradora do Grupo Maestria. Boa tarde, Ingelore. Fica à vontade aí em cumprimentar também quem está ingressando e nos assistindo. E depois relembrando, essa live fica gravada, tá? Para todos assistirem posteriormente também. Muito obrigada, Leila. É um grande prazer estar aqui nessa tarde para a gente... eu, especialmente, para falar um pouco da trajetória da Maestria, uma empresa que tem menos de 3 anos no mercado. Então, jovem, né? Muito jovem e que vem com o propósito, né, de transformar os processos, né, com qualidade na área da saúde, com responsabilidade, de forma humanizada. Então, a gente se coloca nesse papel. Esse foi sempre esse propósito, continua sendo, sempre será. Então, estou muito feliz também por estar do lado do Sr. Roberto. Muito obrigada. Feliz por recebermos este prêmio. Maravilha, obrigada, Ingelore. Roberto Zar, presidente do Excelência SC, obrigada pela sua disponibilidade. Roberto faz um trabalho maravilhoso em Santa Catarina, voltado às empresas, à excelência em gestão. Muito bem-vindo ao Grupo Maestria, bem-vindo à live, fique à vontade. Obrigado, Leila, obrigado, Ingelore, obrigado o grupo. Sim. Isso, ajustar um pouquinho aqui. Ok? Então vai lá novamente. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo, exatamente. Então, uma vez isso. mais, obrigado, Leila, Ingelore, pessoal do Grupo Maestria, todos que estão nos acompanhando ao vivo e quem vai acompanhar depois. É uma honra muito grande estar aqui. Eu tenho o privilégio de servir como voluntário, como presidente do Conselho Superior do Excelência SC, que é formado por vários voluntários. Nós somos um grupo de 15 voluntários. Existe um conselho com os ex-presidentes. Nós, esse ano, completamos 20 anos de excelência. E o presidente executivo é o Giovanni Bernardo, lá da cidade de Tubarão. Ele tem também uma diretoria composta de mais de 20 pessoas que todos também trabalham voluntariamente. Então é um time todo de voluntários que nós acreditamos na causa da excelência em gestão. Somando todo o grupo, nós somos mais de 150 pessoas que nós literalmente pagamos para trabalhar e o nosso salário vem da satisfação de ver as empresas que atuam em Santa Catarina melhorarem a sua gestão. Essa é a nossa razão de ser. Maravilha, Roberto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Já antecipando também, Roberto, uma linda trajetória aí já há anos junto ao Excelência Santa Catarina. E você trouxe um propósito muito forte disso, é um trabalho voluntário. E imagino que o que gratifica é ver a evolução das empresas, né? E empresas com excelência em gestão, elas produzem melhor, elas trazem bons resultados também, tanto para o Estado quanto para as pessoas que nela atuam também. Então, muito obrigada. Seguiremos aqui num bate-papo informal. Ingelore, Maestria se desafiou. Você trouxe agora como sócia administradora da empresa. Maestria é uma empresa diferenciada, né? Porque ela possui hoje, no mês de novembro de 2025, mais de 850 sócios. Sim. Isso mesmo, gente. Mais de 850 sócios. Sim. Explica um pouquinho pra gente o porquê de tantos sócios na empresa. Qual é o modelo de trabalho do Grupo Maestria? Então, nosso modelo é realmente um inovador, né? É diferenciado no mercado. Nossas pessoas que atuam conosco, os profissionais que atuam, os multiprofissionais que atuam em diferentes projetos,
Eles não ingressam pelo modelo CLT, nem muito menos por concursos. É uma empresa privada, então nós os convidamos, eles são sócios. Eles têm toda a capacitação, de qualquer atividade, tudo lhes é apresentado, mas eles têm uma grande, comparado ao modelo CLT, eu acho que a flexibilidade na questão de poderem ter, serem os sócios, se comandarem na vida deles. Eles fazem as suas escalas, claro, obviamente, organizado, uma organização para que nunca falte, já que nós somos sempre contratados pelos nossos clientes por postos de serviços. Então, eles fazem parte e recebem esses valores através da distribuição de lucros. Então, eles ingressam conosco, fazem parte, eles são construção. Então, hoje aqui, essa alegria da gente receber, de estar falando do prêmio de excelência, de ter sido indicado 125 pontos, ser reconhecida com isso, é de cada um desses sócios. Não é só de nós lá do escritório, não é só da equipe que faz acontecer, que traz os projetos, que desenha, mas de cada um deles que participa, porque ele se reconhece como fazer parte dessa empresa. E esse prêmio é para cada um de nós, de cada um sócio. Maravilha, Gilori. A Gilori trouxe aqui sobre o modelo de sócios cotistas, né? Eu, inclusive, sou uma sócia cotista e exerço a responsabilidade atualmente dentro do Grupo Maestria de diretora de operações e serviços. E o Grupo Maestria atua na prestação de serviços na área da saúde, que é com a composição, gestão e administração de equipes para hospitais, para UPAs, UBSs, clínicas, enfim, independente, laboratórios também, diferentes instituições de saúde e também na área de serviços, consultorias e melhoria da qualidade dentro das instituições. A empresa jovem, sim, em 3 anos, né, Gilori, um grande desafio. Por outro lado, a gente veio aqui mostrar, né, Roberto, que excelência não depende do tempo de mercado. Depende, sim, da implantação e do querer implantar os processos de gestão. Eu tenho um lema que eu levo para a gestão, que é fazer o básico bem feito dá resultado. A gente tem objetivos, grandes objetivos, por outro lado existe um percurso para os grandes objetivos. Então os processos até se atingirem esse grande objetivo dentro de qualquer empresa é o que traz também a segurança na gestão. E foi a partir disso que nós nos desafiamos, né, Gilori, a participar da avaliação do Excelência SC, porque entendemos que a empresa sim tinha capacidade em participar por tudo aquilo que ela tem, e partiu através do direcionamento da implantação do planejamento estratégico já no início ao final de 2023, ingressando em 2024 com força total e mais ainda em 2025, dentre tantos outros processos que a empresa implantou e que nos habilitaram na pontuação do MEG. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse, seu Roberto, um pouco do que é o Excelência SC, quais são os fundamentos também que norteiam o MEG, né, que é uma metodologia aí, fundamentada pela Fundação Nacional de Qualidade, para que quem está nos assistindo possa entender a abrangência que está por trás do prêmio Excelência SC. Legal, obrigado pela pergunta, Leila. Eu sou um fanático por mitologia, e mitologia você tem muitas histórias e muitas pessoas pensam, não, mas mitologia é coisa só para criança, para boi dormir. E eu vou contar uma história de como surgiu o modelo de excelência em gestão. E vou procurar ser o mais rápido possível. Década de 80, super à vontade. Quando os Estados Unidos abriram os olhos, eles tinham perdido mais ou menos 25% do mercado de automóveis para 2 organizações, uma chamada Honda e outra chamada Toyota. Diferente de muitos países, os americanos, na época do governo Reagan, década de 80, eles resolveram procurar entender por que é que os japoneses tomaram o nosso mercado assim, de uma maneira absurda. E o Honda Accord era o carro mais vendido naquela década. Um secretário de comércio chamado Malcolm Baldrige, ele começou a estudar por que os japoneses conseguiram aquele feito.
e chegou à brilhante conclusão que eles seguiam alguns princípios, por exemplo, constância de valores, a importância do cliente, gestão por processos e vai por aí afora. Então, a primeira parte da resposta estava dada. Eles seguem alguns princípios e têm resultados interessantes. Mas como é que eu vejo se uma empresa segue ou não aqueles princípios? Aí eles criaram uma espécie de um checklist que ia de 0 a 1000 pontos, fazendo perguntas. Como é que você capta as necessidades dos seus clientes? Como é que você transforma essas necessidades em planos de curto, médio e longo prazo? Como é que você prepara os seus processos? Como é que você educa as pessoas? E vai por aí afora até chegar em resultados sustentáveis. E aí criaram uma escala de 0 a 1000. Ok. Aí começaram a colocar essa régua nas empresas japonesas. Estava em torno de 700, 750 a temperatura. Colocaram nas americanas 300, 350. Não dava para competir com tanta disparidade. E aí, em 1987, foi criado pelo Congresso norte-americano o prêmio Malcolm Baldrige. Por que o nome Malcolm Baldrige? Que infelizmente ele veio a falecer nesse mesmo ano. E aí, nos Estados Unidos, não importa se é republicano ou democrata, o presidente entrega o prêmio, né? Estou falando de 1987. Em 1991, empresas americanas, existe uma câmara chamada AmCham, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e essas empresas se reuniram e resolveram criar a Fundação Prêmio Nacional da Qualidade em 1991, São Paulo. E várias empresas participaram. Nós, como catarinenses, temos o orgulho enorme de termos a WEG, em 1997, foi a primeira empresa que ganhou esse prêmio. Baseado nesse movimento, dentro da Fiesc, duas pessoas, uma chamada o professor José Roberto Arruda, que é do Sistema S, você deve conhecer. Conheço. O José Roberto Arruda ficou encantado com aquilo e propôs para que fosse criado um movimento no estado de Santa Catarina. E aí o primeiro presidente foi o Ernesto Heiselmann. E ele aceitou, e em 2005 foi criado o Movimento Catarinense pela Excelência, chamado MCE, que depois de um tempo nós precisamos readequar, e é o logotipo que vocês estão vendo aqui, Excelência SC. Está na tela, Está inclusive. na tela. Então, o nosso objetivo é muito simples, é nós ajudarmos, auxiliarmos as organizações, não importa, sejam pequenas, médias, grandes, se estão na indústria, estão no comércio, estão em serviços, estão na área hospitalar, não importa, sendo organização e querendo fazer algo, nós estamos lá para ajudar, através do modelo de excelência em gestão. O que é esse modelo? Como eu falei, uma espécie de um checklist. Qual a adaptação que nós fizemos, principalmente aqui em Santa Catarina? Se você pegar uma régua de 1000 e colocar numa empresa que está começando, como diz o caipira, desacorçoa. Porque o cara fala, pô, eu estou com 100 em 1000, não dá, eu desisto. Mas, se você criar como nós criamos, 125, 250, níveis, né? 500, então assim, eu sou descendente de italiano, piano piano você vai lontano. Então, devagar e sempre. Então, o que acontece? Aquela que tem 100 para concorrer para 125, bacana. Depois que ela vai do 125, ela pega gosto, ela vai pegando gosto, é um hábito, como diria Aristóteles, a excelência não é um jeito de fazer, é o hábito de você fazer as coisas. Aí vai para 250, vai para 500. E o que ela ganha com isso? Principalmente excelência na gestão, que pode ser transformada em rentabilidade para os cotistas, no caso aqui da maestria, ou uma organização sem fins lucrativos, bem-estar para a comunidade. Então, esse é o nosso propósito, ajudar as organizações a serem melhores a cada dia. Os japoneses têm uma palavra chamada Kaizen, faça hoje melhor do que você fez ontem, faça amanhã melhor do que você fez hoje e assim sucessivamente. Então, esse trabalho que vocês fazem e mostrando há 3 anos que vocês começaram, vocês estão no começo da jornada. Tem uma longa jornada pela frente e essa jornada é interminável. Por quê? As necessidades nossas, elas vão mudar à medida que o tempo passa. Eu vim da indústria automobilística, a primeira experiência minha, depois de ter sido office boy aqui na Perdigão e Videira, fui trabalhar com 17 anos na GM. Na época, um automóvel produzido na década de 70, cinto de segurança, espelho retrovisor dos dois lados, espelho dia e noite, freio a disco, eram itens opcionais.
Significa que o carro era um horrível? Não. Naquele momento, as necessidades eram aquelas. Hoje, o carro mais simples que sai do mercado, ele sai com todos esses equipamentos e mais alguma coisa. Provavelmente, daqui a algum tempo, nem sei se a gente vai ter carro ainda para andar, mas as necessidades serão outras. Então, esse é um processo que o tempo todo eu tenho que estar evoluindo. Né? Não dá para baixar a bola. A partir do momento que você foi mordido pelo bichinho da excelência, não tem como voltar. Então, acho que essa é um convite, é um desafio. É mais ou menos como quem gosta de vinho, como eu, tomar um vinho, depois que você começa a apurar seu paladar, você não vai tomar mais... Só aperfeiçoa, vai né? aperfeiçoando, vai ficando cada vez mais... o seu paladar mais refinado. E significa isso que a sua organização está melhorando. A excelência, ela nos desafia, né? Ao mesmo tempo, ela nos traz responsabilidades. Falávamos isso, né, na comemoração dentro do escritório, quando saiu o resultado, então, da nossa classificação no primeiro nível, com 125 pontos, da responsabilidade que é um grupo jovem, uma empresa jovem com uma maestria já receber essa premiação. Porque ao tempo que ela nos comprova com evidências, a gente evidenciou nada mais do que é a nossa gestão no dia a dia. E ao tempo que ela nos traz também esse reconhecimento, também nos condiciona uma responsabilidade muito grande, porque sim, a gente quer ano que vem o nível 2, né? Então, quais são as melhorias? E, como bem o senhor trouxe, é uma picada, né? A gente é picado pela excelência Santa Catarina, porque nos desafia a sermos melhores também. Até eu comentei no início da live que esse é o motivo de nós estarmos aqui ao vivo na live, depois também transmitirmos aí pela gravação, de incentivarmos outras empresas. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está distante de sermos reconhecidas. E tem muita empresa no mercado que faz um excelente trabalho. Assim como outras, talvez, que têm um posicionamento excelente no mercado, mas que tem sim seus problemas sérios de gestão. Né? Então, para a maestria ter participado do prêmio Excelência SC, a semana que vem a gente recebe esse prêmio com muito orgulho, validou a direção do nosso trabalho, da nossa gestão, do nosso planejamento estratégico. Aliás, estamos no caminho certo no que diz respeito aos 8 fundamentos que o MEG traz. E falando dos 8 fundamentos, né, a gente não vai conseguir detalhar todos aqui, fica o convite para quem está nos assistindo aí a pesquisar um pouco mais sobre os 8 fundamentos do MEG, mas gostaria que o senhor trouxesse assim aqueles que o senhor considera mais importante dentro do processo de avaliação do modelo de excelência em gestão, que é pautado, então, nos 8 fundamentos. Então, voltando à história lá do japonês, do prêmio Malcolm Baldrige, né? Existem alguns fundamentos, que nós chamamos de fundamentos. O microfone está caindo aqui, vou tentar erguer, ok. Alguns fundamentos. E eu reputo, talvez o mais importante deles, é o pensamento sistêmico. Porque muitas vezes você pode ter excelência num determinado tipo de processo. Eu vou dar um exemplo muito típico da área que vocês atuam, né? Como eu falei anteriormente, não na live, mas no pré-live aqui, eu trabalhei 20 anos na área médica hospitalar. E aí quando você vai, por exemplo, num hospital, você tem provavelmente o centro cirúrgico, você tem excelência em gestão ali. Porém, o mesmo cuidado não é tomado no estacionamento, na recepção, na alimentação, na hotelaria. No caso que a única certeza que nós temos é pagar imposto e morrer, quer dizer, quando a pessoa vem a óbito, o que eu faço com isso? Então, a gente começou a perceber que alguns hospitais, né, começaram a se preocupar com isso e começaram a ter uma gestão de todo o hospital e não apenas daquilo que é o fim. Porque ninguém vai sair reclamando de uma cirurgia. Ele vai reclamar do quê? A televisão não pegou, a comida estava ruim, o estacionamento não estava legal, o pagamento não foi certo. Ele vai reclamar disso. E aí o pessoal fala, não, mas ele saiu vivo, tem que dar graças a Deus. Não. O cliente, ele tem que ter todo esse aparato. E aí eu vou colocar uma coisa bastante assim, profunda. Né? Muitos pacientes vêm a óbito. O que esse hospital e vários hospitais passaram a fazer? Como eu preparo a família para o inevitável? Existem pessoas profissionais, psicólogos, existem pessoas que podem fazer isso aqui. Então, o pensamento sistêmico, na minha visão, é algo que ajuda muito. A outra coisa é o aprendizado contínuo.
né? Então, tem uma tirinha que eu gosto muito, usei na minha dissertação de mestrado, 2 menininhos e um cachorrinho. Aí o menininho olha para o outro e fala, eu ensinei o Totó a assobiar. O outro olha, o Totó não está assobiando. Fala, eu ensinei. Eu não falei que ele tinha aprendido. Ensinar é uma coisa, aprender verdade. É outra. Então, muitas vezes, no processo de gestão, e principalmente que nós estamos falando de um modelo de gestão, o aprendizado contínuo, ele é importantíssimo. Por quê? Algumas coisas que você aprendeu, por exemplo, aprendi no meu tempo de formação em mecânica, depois em economia, hoje algumas coisas já não se utilizam mais. Existem outras ferramentas, outras metodologias. Então eu tenho que ter um desaprender, um reaprender e um aprender novamente. E talvez o que vai fazer a grande diferença é a geração de valor para todos os clientes. Então, muitas vezes, o principal peso dentro do MEG também. É o principal peso. E aqui um pouco de história. Quando os americanos começaram esse prêmio, eles não tinham essa noção. E eles deram um valor praticamente igual para os 8 fundamentos. E aconteceu de uma determinada companhia ganhar o prêmio e no ano seguinte foi a falência. Então ela tinha tudo organizado, só que não conseguia gerar resultados sustentáveis. E aí, desde então, o modelo do Brasil é um modelo que se atualiza ano a ano. Então, desde 1991 até 2025, passou por várias. Salvo engano, está na sua 22ª versão. Né? E eu tive o privilégio de servir como diretor voluntário na Fundação Nacional da Qualidade, quando ela mudou o foco. Ela era Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Falou, prêmio é consequência. Nós temos que buscar a melhoria da gestão. Aliás, é uma pergunta que eu, como fui presidente do Excelência, eu ia dar o feedback para as organizações. Eu sempre pedi para conversar com o número 1 da organização. Não por frescura, mas para saber como é que a cabecinha dele ou dela pensa. E eu perguntava para ele, por que é que você entrou aplicou para você ser candidata ao prêmio? Dependendo da resposta, eu já, com uma sutileza assim, mutinudo, falo assim, o prêmio é pura consequência do trabalho que você faz. E aí nós tiramos o prêmio, ficou Fundação Nacional da Qualidade, aonde a gente coloca esses valores e, obviamente, os resultados sustentáveis passaram a ter um peso de 45% até 50%. Porque não adianta nada você ter toda a sua casa organizada, tudo bonitinho, se você não gera valor. E gerar valor, tem que gerar valor para o seu cliente interno e o cliente externo. Quer dizer, é fundamental. Um outro ponto, só para fechar, é o aspecto da adaptabilidade. Né? Hoje, o pessoal fica assim, puxa vida, com a inteligência artificial nós vamos perder emprego, vai mexer com isso, vai mexer com aquilo. Eu sempre digo, toda tecnologia é meio, não é fim em si mesmo. Então, a IA, se você souber trabalhar com a inteligência artificial, ela vai modificar, já está modificando radicalmente tudo o que a gente faz. Mas se você entender ela como copartícipe do seu processo, essa adaptação vem fazer com que você possa trazer valor para o seu cliente final. Então, se adaptar é algo que, na minha concepção, ajuda bastante. Mas lembrando, o mais importante é você olhar aquilo sistemicamente, entender. E para fechar, quando a gente fala em modelo, não há necessidade de você seguir ipsis literis o que está o modelo de excelência em gestão. Tem uma frase que é atribuída a 2 estatísticos, um é George P. Box e outro é o Deming, que é um grande guru, que eu aprendi muito com o Deming no processo de gestão. Todos os modelos estão errados, alguns são úteis. O que os dois estavam querendo dizer com isso aqui? Os modelos nos servem como guia, mas se você aplicar exatamente o modelo que a empresa X adotou, aplicar na Y, eu garanto para você que você vai quebrar a cara. Aí, para fechar, você pega, por exemplo, a WEG, que ganhou em 1997 o Prêmio Nacional da Qualidade, seguindo o modelo, ela tem desde há muitos anos o modelo WEG de gestão, que é muito típico. E a sua cultura, né, que influencia muito na gestão também. Eu trabalhei em 2 organizações. A Johnson usava o Malcolm Baldrige e nós adaptamos o Malcolm Baldrige para a Johnson.
Depois eu trabalhei na Natura. Nós pegamos o Prêmio Nacional da Qualidade e adaptamos a cultura da Natura. Então, a dica que eu dou a todos que estão nos vendo e ouvindo é que usem como um modelo para orientar, mas não façam uma cópia ipsis literis daquilo. Coloquem esse componente da cultura, é fundamental. O ramo do negócio, então são detalhes que são sutilezas que fazem a diferença. Senão o cara fala, eu comprei o produto X e não deu certo. Claro que não deu certo, porque ele tem que ser utilizado como todo medicamento. Trabalhei nessa área, mantenha ao longo, distante das crianças, e todo medicamento traz reações adversas. Então, se você não entender para que ele serve e não fizer a adaptação, você vai ficar reclamando de algo que você deveria ter pensado um pouquinho mais e feito a adaptação. Um dos fundamentos. É o que a gente faz direto, né, Leila? Porque é uma das coisas que eu sempre trago. Eu venho 19 anos de sala de aula, né? Então, venho da educação para a saúde e reforço muito isso. Nossos profissionais, nossos projetos, a gente tem a diretriz, mas os nossos projetos são em diferentes partes do Brasil. Então, o que eu aplico nós aplicamos como Grupo Maestria em Santa Catarina, ou aqui na Grande Florianópolis, não é exatamente... não consegue ser exatamente igual lá em Manaus, por exemplo. Mas sim, a gente tenta e a gente verifica como é que como é que a gente pode trazer para eles a qualidade, que é o que a gente quer, né? Porque é isso que a maestria faz, é levar qualidade, agilidade, transparência, e isso tem que estar absorvido por cada um dos nossos sócios cotistas, os nossos profissionais. Ele tem que ter isso tem que ser pele, né, para poder estar lá. Mas quantas vezes, de novo, a gente vai lá e fala sobre isso? Quantas vezes a gente pega na mão e treina novamente? Quantas vezes a gente... Não interessa. E compreender realmente a realidade de cada profissional, onde ele está inserido. Então, eu vejo assim, que nós, nestes menos de 3 anos, 2 anos e meio, 10 meses, o quanto a gente já se adaptou e a gente fez mudanças. Quando o senhor colocou isso sobre adaptabilidade, quanto é necessário? Quanto a gente faz isso todos os dias para cada projeto, né? E quanto a gente volta lá de novo, começamos de novo e trazemos isso, né? Para realmente entregar os nossos... E aí o senhor falou uma coisa sobre clientes. Quem é o meu cliente? Nosso cliente maestria é o que me contrata? É uma organização social? É um... próprio hospital? Né? O nosso cliente, eu devo a ele a satisfação para entregar esses serviços que também me exigem, mas o nosso cliente principal é para quem a gente leva a saúde, né? É a população, é o cidadão. É ele que está na ponta. Que, nesse meio tempo também, quando é uma organização social, muitas vezes nós estamos falando de órgãos públicos, né? Das secretarias de saúde, municipais, estaduais, que também a gente está entregando. Então, fazer a diferença no dia a dia, melhorando essa qualidade, percebendo... você percebeu que aquilo não deu certo, você já está ali pronto para ajustar, para melhorar, isso é uma cadeia, vai entregando um para o outro. Então, eu acho que isso é uma grande satisfação, uma grande alegria, né, de ter toda essa equipe maestria, de todo o grupo, de quem faz parte, quem entra. A gente sempre deixa isso muito claro, né, Leila? De quanto a pessoa primeiro tem que mergulhar dentro da empresa, querer fazer parte. É uma escolha. Quero fazer parte, quero trazer desta forma. E é isso que a gente está galgando cada dia. Tem um ponto comum aqui que tanto o senhor Roberto trouxe e a Ing, né? A Ing, carinhosamente, a gente a chama assim, né? A Ing trouxe também, que é em relação ao Jeito Maestria, né? Tem um programa, inclusive, chamado Jeito Maestria de Humanizar.
Existem muitas, agora não muitas, né? Quando iniciamos aí, a maestria ela era quase uma empresa exclusiva na organização de profissionais sócios cotistas na categoria de enfermagem e também das outras categorias, exceto médicos. Na categoria médicos já é mais comum no mercado. Então a maestria inovou muito, levando esse modelo para as outras categorias, para que os profissionais também tivessem uma outra forma de organização de prestação de serviço, que não o modelo CLT ou que não o vínculo com o órgão público, justamente pela flexibilidade que o modelo traz, tanto para o profissional quanto para quem está nos contratando também em relação à cobertura de escalas e não deixar desassistido o plantão com faltas, com atestados médicos, porque a gente repõe integralmente, né? O modelo permite isso. Mas aonde eu quero chegar? No jeito maestria de humanizar. O jeito maestria de humanizar veio porque a empresa não quer simplesmente prestar um serviço de terceirização de profissionais de saúde, mas levar isso que a ING trouxe, né, que é a qualidade e que é a humanização dentro da experiência do paciente. E é isso que a gente está trabalhando assim fortemente, será a nossa bandeira, inclusive, a nossa prioridade dentro do planejamento estratégico de 2026 será ESG, e vinculado também o programa de humanização com as nossas equipes, que é a cultura, né? É a cultura do nosso jeito enquanto empresa também. Então, quando a gente olha, né, para o propósito é muito maior do que a premiação. A premiação nos incentiva em muito, porque a empresa, com o reconhecimento, ela se posiciona no mercado. Eu acho que é para isso também que o Movimento Excelência SC existe, né? Mas muito mais do que isso, vem o fortalecimento de querer fazer melhor. Quando o senhor trouxe esse cíclico, né? PDCA na veia e o plano de melhorias constante. A gente já tem mapeado as nossas necessidades junto com o time de qualidade que ficou muito envolvido aí na avaliação do MEG, né? Então, por quê? Porque a gente já tem as melhorias aí mapeadas para 2026, de onde a gente quer chegar também. E falando de onde a gente quer chegar, dentro da experiência que o senhor traz, não só no movimento, né, Excelência SC, mas de toda a sua trajetória empresarial, qual é o peso e o impacto do planejamento estratégico dentro do processo de excelência? Bom, um dos fundamentos que eu não coloquei é a liderança transformadora, né? Um dos gurus que eu sigo, o Deming, ele era extremamente duro, professor de estatística, matemática, né? O PDCA surgiu do Shewhart, que foi professor dele, então chama-se modelo PDCA Shewhart-Deming. E o Deming, ele era irracível, ele não conversava com diretores, gerentes, ele queria conversar diretamente com o presidente da organização para saber se ali existia o real e genuíno interesse em transformar a organização. Acho que essa palavra é transformar. E a primeira, o Deming, ele colocou 14 pontos e o primeiro ponto dele era constância de propósito. Constância de propósito quer dizer o seguinte: se eu não tiver clareza de onde eu quero chegar e como eu vou fazer isso, a sua organização pode estar investindo rios de dinheiro e não chegando a lugar nenhum. Então, eu gosto mais da palavra pensamento estratégico do que o planejamento. Porque muitas vezes, quando a gente fala em planejamento, nós que somos economistas, né, a única certeza que tem é que não vai dar certo, né? A gente nunca bate aquilo lá. Mas para que serve, então, o planejamento? Ele serve como um orientador. E eu preciso ter um pensamento estratégico. E aí tem as escolas, né, de planejamento estratégico, tem o Porter, e tem as outras da McGill University do Canadá, que é basicamente você não seguir, pegar o que fez no ano passado e vou projetar para frente. Isso não é pensamento estratégico. Pensamento estratégico é qual é o cenário que eu vou criar para a minha organização. Vou dar um exemplo concreto. Crise do petróleo, vocês não tinham nascido, década de 70, se não me engano, 73, 74. Ninguém apostava numa virada no preço do barril do petróleo. A Shell era a 8ª companhia do mundo na época. E tinha um grupo de pensamento estratégico dentro da Shell e eles usavam a metodologia de criação de cenários. Vários deles, inclusive eu tive o privilégio de conviver com ele, Arie de Geus, um holandês.
eles falavam o seguinte: e se o preço do barril do petróleo multiplicar por 2, por 3 ou por 4? Você tá louco. Os matemáticos como nós falam assim: não, essa série histórica não bate, nunca vai chegar lá. Mas era uma garotada jovem e eles começaram a perturbar o presidente. Falou, mas e se? Daí eu falo, pelo amor de Deus, pega essa molecada e fala, então, se acontecer, o que nós vamos fazer? Se eu não me engano, a garotada vai no Google, vai procurar, se não me engano, em 1974 houve a crise do petróleo. O preço do barril aumentou 3, 4 vezes. A Shell, que era a 7ª, 8ª companhia, passou a ser a primeira, porque era a única que tinha criado cenários para se gestão preparar. De riscos, né? Se preparar. Então, o pensamento estratégico ele é muito mais do que você pegar o passado e projetar o futuro. Isso não é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é você criar os cenários que você vai poder ou não estar preparado para isso. Eu sempre brinco quando as pessoas falam assim, planejamento estratégico. Eu falei, vou dar um exemplo concreto. Eu moro aqui num bairro de Florianópolis, estou no município de São José. Eu tinha que chegar aqui num determinado horário. Eu poderia vir de Uber, poderia vir de ônibus, a pé não, porque está chovendo, de carro, de ônibus, de táxi, bicicleta, de moto. Sim. A partir do momento que eu optei por vir com o meu carro, o que eu fiz? Toda a escolha tem renúncias. Então eu escolhi aquele caminho e eu vou seguir por aquele caminho. Se eu escolhi vir de carro, eu não posso parar no meio da BR e falar assim, agora eu vou de moto, eu vou a pé largar meu carro aqui. Talvez eu tenha que fazer ajustes, eu tenho que ir para um roteiro A, roteiro B, roteiro C, isso é normal. Mas o pensamento estratégico, na minha visão, ele é chave, ele vai te dar a direção para que você transforme a sua organização. E aí tem que ter o papel da liderança transformadora, que é um dos fundamentos. Se não houver uma liderança que queira transformar o negócio, a probabilidade de você fazer mais do mesmo é enorme, e fazendo mais do mesmo, a única certeza que eu tenho é que você vai o vinagre, porque alguém vai fazer mais rápido que você, mais barato que você, de uma forma totalmente diferente. Então é uma outra dica, outra recomendação, investir nesse processo. Se você não souber onde você quer chegar, a Sêneca já dizia, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde que você vai velejar, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver essa constância de propósito, entender todo esse aspecto sistêmico da sua organização, entender as adaptações que você tem que fazer, e planejamento estratégico, eu sou do tempo que a gente fazia umas pastas desse tamanho. Ficavam lá para... Não existia BI, né? Ficavam lá para... O BI era na como caneta. É que chama? Para ornamentar as prateleiras. Porque ninguém usava aquela pinóia. Então, o Mintzberg, que é da escola McGill do Canadá, ele coloca muito esse aspecto de você ter... esse planejamento ele tem que estar o tempo todo acontecendo. E vivo, né? Vivo. É vivo, ele é vivo. A figura que ele usa, inclusive, num artigo dele, é do oleiro. Aquele cara que está fazendo um vaso de barro, sim. Ele está planejando e executando, planejando e executando. São coisas simultâneas. É isso que a gente vive hoje. E mudou muito também em relação à temporalidade do planejamento, né? Há tempos aí, há 15, 20 anos atrás, a gente falava aí planejamento de longo prazo de 20 anos, né? O que é longo prazo hoje diante das mudanças constantes que a gente tem nos negócios, no mercado e na tecnologia? Então, quando a gente fala de longo prazo, a depender do nicho de negócio, longo prazo são 4 anos, 5 anos, quiçá 5 anos, né? Então, essa adaptabilidade que o senhor traz também no planejamento estratégico é fundamental. A maestria tem o seu direcionamento com base na metodologia BSC adaptável, né, para a nossa realidade da empresa. Muito nos ajudou porque a partir disso a gente envolveu toda a equipe nos indicadores também e nas metas, né? E a Ing trouxe, que o planejamento estratégico tem que ser vivo. Sim. E dentro da empresa a gente tem isso. Planejamento estratégico ele é vivo semanalmente. Sim. Porque ele foi desmembrado para os diferentes níveis, e isso é na prática mesmo, não só lá na elaboração do planejamento estratégico, e direcionou muito o nosso trabalho. Hoje tudo está linkado com o nosso planejamento estratégico. Implementamos uma plataforma própria de educação corporativa, onde os nossos profissionais têm acesso
a educação corporativa. Surgiu a partir de um objetivo estratégico que nós tínhamos, que era do desenvolvimento continuado dentro do eixo pessoas e aprendizagem contínua. Mas acho que é muito isso, Leila, né? Desse do que o Roberto colocou. Esse planejamento, esse pensamento, a gente sabe onde quer chegar. Sim. A gente se propôs aquilo. Mas todo santo dia, né? Ou toda semana, porque é diário, na verdade, porque para a gente colher, fazer essa revisão semanal, ela é diária, ela acontece. Eu sempre brinco que nós viemos ao mercado para trocar a roda do carro em alta velocidade, né? Então, a gente já tem que estar mudando o tempo todo. E nós não fugimos de problemas, os problemas estão lá e a gente está... Por isso que o senhor colocou ali também que a gente faz isso. Então, nós temos que criar cenários o tempo todo. Já que estamos trocando a roda do carro e com ele em movimento, nós já temos que ter vários cenários, né, nos apontando. De que forma nós vamos fazer isso? E é muito... Assim, quando a gente começa a compreender isso e a gente toma gosto por isso, nossa, todo mundo vai o coração pulsa, mesma né? direção, nessa mesma direção, é muito... Tem esse negócio do planejamento, de ser estratégico e operacional. Muitas pessoas falam, não, mas eu sou estratégico. Eu falo, meu querido, minha querida, todos nós somos operacionais e estratégicos. Não dá, você não tem eu sou só a cabeça pensante, eu só olho... Cara, e quem que vai tocar o dia a dia? Quem que vai tocar a lojinha lá? Quem que vai fazer as coisas acontecer? Então eu preciso ter essa mentalidade do oleiro. Ele tá fazendo ali, ele está estrategizando e ele está operacionalizando. Eu tenho que ter essa mentalidade. Caso contrário, vai ter um bando de gente pensando e um bando de gente fazendo. Não existe a conexão entre eles, vão estar fazendo uma coisa e está pensando outra. E aí você fala assim, caramba, não estão levando preju. Por que acontece? Porque não existe essa interação entre o que é estratégico e operacional. Não existe só estratégico, só operacional. São as duas coisas. A mesma coisa quando se fala de cliente e fornecedor. Não existe a figura só do cliente, não existe só a figura do fornecedor. Por exemplo, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu passei, vocês são o fornecedor e eu sou o cliente. A partir do momento que eu peço uma informação para a Helena, por exemplo, eu sou cliente e ela é fornecedora. Quando ela me devolve, ela é cliente e eu sou fornecedor. Então não existe essa figura, vem a nós o vosso reino. Não, todo mundo é cliente e é fornecedor. Né, senhor Roberto? Já foi. Fala, o cara fica esperando sentado, não, eu sou cliente desse processo. Meu querido, minha querida, tu é cliente, mas tu recebe isso da onde? De lá. Então, os japoneses, eles destruíram muitas vezes a nossa indústria aqui nos Estados Unidos e no lado ocidental, exatamente por isso, porque eles trabalham numa cadeia contínua. Quando fui ver os primeiros sistemas de just-in-time, fui visitar uma fábrica da Toyota em Zárate, no interior da Argentina. Eles fazem um automóvel da Toyota, e eu vim da indústria automobilística. E a gente tinha, assim, por exemplo, quando ia trocar a cor de um automóvel, a gente demorava um tempo tamanho de um bonde. Lá saía um carro amarelo, um verde, um azul, um preto, um branco. Eu falei, caraca, como é que faz? Todos os sistemas de troca. Sai um carro branco, entra outro, enquanto está fazendo aquele, limpa aqui, já coloca outra tinta. O estoque deles, falei, quanto vocês têm de estoque? Ele falou, nós temos 15 dias. Eu falei, meu Deus! Eles têm 7 dias em trânsito de matérias-primas, vem do Japão, vem do Brasil, boa parte rodoviário, e eles têm um sistema, na época, eles tinham um sistema, era um quadro com os caminhõezinhos se movimentando. Passou por Uruguaiana, passou por tal lugar. Um dia de work in process. Sim. E 7 dias de produto acabado para mandar. Quanto de grana! E uma outra coisa que eu percebi, eles têm um sistema lá de interromper a produção. Quando um colaborador achou um defeito num carro, ele para a linha e desce todo mundo. Eu me viro bem no espanhol, mas não me viro nada no japonês. Desceram assim um bando de japoneses e começaram a falar em japonês. Aí eu fui perguntar para um que falava japonês e espanhol o que estava acontecendo. Ele falou, não, teve um problema aqui, o operador ele parou a linha e está o presidente da nossa empresa aqui junto com todos eles para resolver o problema. 10 minutos depois a linha continua, segue a produção. Então isso que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. A
pessoa quer ficar, desculpa o palavrão, ficar com o bumbum na cadeira, no ar-condicionado, e esquece de ir lá e ver o que está acontecendo. Então, a visão sistêmica. A visão sistêmica. Eu tenho que tirar o bumbum da cadeira e verificar o que está acontecendo. Eu tenho que ser operacional e estratégico. Eu tenho que olhar o curto, médio e longo prazo. Conhecer, acompanhar. Eu tenho que acompanhar. Se descobre muito circulando, né, entre a produção, no caso da indústria, especialmente no caso da indústria, né? Legal. Bom, Roberto, semana que vem, premiação do Excelência SC. Fala um pouquinho pra gente sobre o evento, né? Qual que é o intuito também, o objetivo desse evento. Temos aí grandes empresas, como novas empresas também subindo ao palco, né? Do nível 1 ao nível 5 da premiação. Nós teremos, então, eu gostaria que depois fosse colocado aqui no vídeo, o nosso site www.excelenciasc.com.br. Tem Instagram também, Excelência SC, né? @Excelência SC. E nesse dia, vai ser na quinta-feira que vem, dia 27/11, a partir das 14 horas, num lugar maravilhoso, o Hotel Sesc Cacupé, ali no Cacupé, Estrada Haroldo Soares Glavans, 1670. Nós vamos estar recebendo 22 organizações que foram premiadas, entre elas a Maestria Serviço em Saúde. Então, no nível 1, que é de 125 pontos, vão receber 7 empresas vão receber medalhas, entre elas a Maestria Serviço de Saúde. Inclusive tem uma empresa rural, uma pequena empresa, né? E depois tem no reconhecimento nível 2, 250 pontos, já uma placa de prata, 10 empresas, 10 organizações, entre elas Hospital São Luís, o Instituto Santé, Hospital Santo Antônio, a Enflo, a CDL. E no nível 250 pontos, já na placa ouro, há 3 empresas, a Berlim Ambiental, Face Tecnologia Industrial e o Cicobi de São Miguel. São Miguel do Oeste. Ele está pegando tanto Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? E no reconhecimento 500 pontos, o Grupo Condor e a VEG Motores Industriais. Lembrando que a VEG foi a primeira organização catarinense a ganhar o prêmio em 1997. Então o objetivo nosso é reconhecer, nós não gostamos muito da palavra premiar, nosso objetivo é reconhecer o esforço das equipes. Vocês colocaram aqui, eu acho que ficou evidente que foram 3 anos que vocês investiram, colocaram dinheiro, tempo, talento, cuca para pensar, formação, treinamento, tudo isso é um investimento que vocês fizeram. Softwares, né? E o que nosso objetivo lá é ter um congraçamento, reconhecer, estimular a quem não participa, participar, estimular quem está em 125 e ir para 250 e para 500. E, obviamente, uma coisa que é muito rica nesse processo é a troca de experiências, né? Lá em Arroio 30, Dona Cira, a gente chama de benchmarking, né? Mas brincadeiras à parte, essa troca de experiência, essa troca de vivência é muito, muito positiva. E aí tem muita gente que vai dizer, mas você está sendo inocente. E vou dar um exemplo concreto. Quando eu trabalhei na Johnson, nos Estados Unidos, eu fui fazer um treinamento, fiquei lá 3 meses e meio trabalhando, e trabalhava na área de treinamento e desenvolvimento. E um belo dia o meu supervisor, meu diretor, me chamou e falou, nós vamos num consórcio de treinamento. Falei, ok, consórcio de treinamento Só que vai estar lá a Procter & Gamble, a Gillette, eu falei, mas é tudo concorrente? Ele falou, tudo concorrente. Mas espera aí, qual era a sacada? Quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, sobre comunicação, fazer um treinamento sobre trabalho em equipe e outras coisas, são competências, né? As famosas soft skills, são competências que são universais. Eu não vou entrar lá como é que a Procter & Gamble está fazendo pesquisa e desenvolvimento, nem eles na Johnson. E o que acontece? Juntava 10 empresas, o que acontece? Vou ter um poder de barganha com o fornecedor, então o custo mais barato, as classes sempre lotadas e com fertilização cruzada, pessoas trocando figurinhas ali, um baita de um êxito. Então é uma forma de pensar fora da caixa, falar como é que eu posso... Eu não vou trocar, vocês não vão trocar os seus segredos com os seus concorrentes. Mas vou dar um exemplo dentro de laboratório. O laboratório Vida de Videira e o laboratório Búrigo, que não é mais agora do Búrigo, lá de Criciúma. Eles trocaram figurinhas entre aquilo que poderia ser trocado. Ambos cresceram. Vem da palavra compartilhar. Eu não divido nada. Porque se eu divido, uma parte fica comigo, uma parte fica com ela. Eu compartilho. Eu não perco nada
e eu ganho aquilo que ela está me colocando. Então esse é um outro objetivo nosso. Vai ser um dia muito especial, nós vamos estar comemorando 20 anos de excelência, e aqui é uma coisa muito minha, né? Quando eu fui presidente executivo, que hoje é o Giovanni Bernardi, eu coloquei assim, no ano de 2054, quando eu tiver 99 anos, eu gostaria que o Excelência desaparecesse. O cara falava, claro, porque por que é que precisa ter uma organização estimulando outras empresas a buscarem a excelência? Deveria ser cultural. Deveria ser cultural. Até lá, quem sabe, né? Então, eu espero chegar nos 99 e falar assim, acabou a excelência porque entrou na cultura. Sim. No Japão, hoje se fala, na Coreia, você não fala mais numa organização tendo que estimular, porque eles automaticamente já entenderam. É cultura. Eu vi que você é professora de clima e provavelmente cultura organizacional, como eu também fui lá no Mackenzie. Eu tenho que fazer esse processo de transformar, de mudar o mindset para que tenha uma cultura de não precisar ter ninguém enchendo a paciência ou alguém estimulando. Olha, vai ter lá um reconhecimento, vai ter uma festa. É bonito, é bacana, é sensacional. Só que, na minha visão, ele tem um prazo de validade. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo batendo na mesma tecla e não criou essa cultura. Hoje, nós temos uma ênfase para as organizações do setor público. Porque, infelizmente, elas têm altos e baixos, mas não é algo ainda do que está na corrente sanguínea. É diferente. Por exemplo, nós fazemos um trabalho extraordinário em parceria com o Sebrae e com a Aurora, lá em Chapecó, chama Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista. Lá eles quiseram manter o prêmio. O que é isso? A gente levar fundamentos da excelência em gestão para o pequeno agricultor. Que é um empresário. Que é um empresário. Ele não gosta de ser chamado, no meu tempo a gente era chamado de colono, né? Sim. Eu sou filho e neto de colono, mas é empreendedor rural. E aí o que acontece? Uma coisa muito interessante, eles começam a aplicar coisas muito simples, os 5 S's. O senso de utilidade, de organização, de limpeza. A propriedade já muda de figura. Depois que eles vão crescendo, já tem o planejamento, já tem as coisas, já tem a planilha de custos, fluxo de caixa, começa a ter algumas coisas e assim, no reconhecimento a gente percebe que não é mais o nono, a nona, o zio, a zia, mas a garotada que não quer mais sair de lá, porque antes eles não que tinham... até busca uma formação, né? Sim, são agrônomos, veterinários ou tecnistas, mas permanecem lá. Então, esse é o nosso... Por sorte, se mudou essa cultura. Graças a Deus. Então, acho que esse é o ponto. Então, todos convidadas e convidados. Vai ser uma festa muito bonita. A gente vai fazer esse reconhecimento e a gente acredita muito nesse poder de inspirar outras organizações a seguirem. E vocês, coragem, 250. Coragem para seguir melhorando. Maravilha. Roberto, a gente que agradece, né, a sua presença, a sua disponibilidade, depois de tantos anos, né, à frente aí também do Excelência, implantando metodologia MEG e tantos outros trabalhos que o senhor traz na carreira. Tem algo que nenhuma concorrência supera em um profissional, que é o entusiasmo e o brilho no olho. E o senhor traz isso na fala, e agora eu entendo o porquê que o Excelência SC é sucesso, né? Tem pessoas como o senhor por trás, querendo fazer e entregando o melhor também. E com certeza essa sua fala, esse seu entusiasmo, nos entusiasma também para implantarmos as melhorias necessárias em 2026 e queremos estar lá sim no nível 2, né? Eu sei que o nível 2 é muito mais desafiador, mas a gente conquistou o nível 1 em tão pouco tempo, então a gente vai buscar com coragem, né? Com muita coragem, né? E junto com todos esses sócios cotistas que estamos assistindo, que nos acompanham, que desenvolvem um trabalho e uma linda missão também diariamente dentro dos hospitais, cuidando dos pacientes, sejam eles enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, diferentes categorias, nutricionistas também, que estão, né, virando os plantões dia, noite, finais de semana, feriados. Quando a Angelori trouxe em relação à dinâmica do nosso trabalho, né, a gente trocar o pneu com o carro andando,
é porque eventualmente tem projetos emergenciais, contratos emergenciais, em que a gente fica sabendo do contrato hoje para iniciar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Então, já aconteceu de, inclusive, nós passarmos, né, Angela, virada de ano implantando o contrato, e é aí que a gente percebe a importância do profissional de saúde. Todo Natal, todo Ano Novo, todo feriado, tem profissionais de saúde dentro dos hospitais, das instituições, porque não para, né? Assim como outros setores, assim como o transporte, a saúde também não pode parar. Então, é esta missão que a gente quer cumprir cada vez mais. Maestria traz na sua missão a transformação, né? A palavrinha transformação é o que marca a nossa existência, o nosso propósito também, com responsabilidade, que é o que a gente pretende aprofundar muito aí nos próximos anos. Então, parabéns mais uma vez, obrigada por estar conosco neste momento. Semana que vem estaremos juntos novamente, né? Com certeza lá, comemorando, recebendo a premiação, e também faremos uma divulgação muito aprofundada aí do prêmio Excelência SC, porque merece ser compartilhado. Eu acho que cada empresa que sobe ao palco para receber o reconhecimento, né, o prêmio, incentiva outras tantas a levar o propósito da excelência junto com o movimento, né? Angelório, fica à vontade aí também para fazer o encerramento da nossa live. Tem aí um desafio muito grande junto com todos nós no próximo ano, né? Então, com certeza isso muito te orgulha, né? Ah, com absoluta certeza. Muito orgulho, porque a gente vê que os valores que a gente estabeleceu e que o senhor mesmo colocou também, corre na veia esse entusiasmo. Eu sou entusiasta e sempre acredito que a gente pode melhorar, a gente pode fazer, beber desta fonte, né, de aprendizado para sempre trazer mais e melhor. Então, eu sou realmente muito feliz, muito grata, e de cada pessoa, de cada profissional que venha para a maestria e que também desta forma pensa, né? Então, temos um grande, como eu coloquei quando a gente foi indicado, quando foi divulgado, eu disse assim, não esqueçamos da nossa responsabilidade perante a sociedade, porque nós entregamos serviços à população. E nós nos comprometemos a entregar com qualidade, com agilidade, com transparência, né? Transformando. Se nós nos colocamos, estamos em evidência, que possamos, de fato, fazer isso. Sempre afirmo e reafirmo. Vamos se me coloco e digo que vou fazer, vamos entregar da melhor forma possível. Vamos sempre correr atrás. As mudanças, nós como equipe, nas pontas, a gente vê o quanto a gente tem que se adaptar, né? Atuamos em hospitais. Um hospital de uma região para o outro é diferente. Esta adaptabilidade de cada profissional. Então, muito obrigada por revê-lo, professor. Muito obrigada, gente, pro meu professor. Olha só, coincidências da vida, então, né? Muito obrigada. Obrigada por tudo. Eu queria agradecer a vocês o convite e lembrar que eu estou aqui representando um grupo de mais de 150 voluntários. Nós temos um conselho superior, temos conselho de ex-presidentes, nós temos vice-presidente. E esse trabalho todo é feito, e eu aqui apenas represento esse grupo. E o aspecto que a Ingrid colocou de transformação, ele é a chave, essa metáfora da lagarta na borboleta, ele é um processo dolorido. Ele é um processo que demora um certo tempo, mas ele é fantástico quando você percebe o resultado. E aqui, para fechar, eu gosto muito de arte, né? O meu predileto é o Da Vinci, mas eu vou falar do Michelangelo, e eles quebravam o pau, eles eram contemporâneos, embora o Michelangelo fosse 23 anos mais novo que o Da Vinci, e o Michelangelo é simplesmente genial. Dizem que quando perguntaram a ele como é que se esculpiu Davi, que está lá na galeria, está na academia em Firenze, ele falou assim, eu vi um bloco de mármore e vi Davi, o meu trabalho foi tirar as aparas para transformar naquilo.
E se as pessoas soubessem o quão duro eu trabalhei, elas não perceberiam que achar que é tão simples. Então é um processo que requer dedicação, de você enxergar o que tem de Davi ali e retirar tudo aquilo que a gente chama no nosso linguajar de não conformidade, de defeitos, de vícios, tirar tudo aquilo que não agrega valor para que você tenha uma obra-prima para entregar para os seus clientes. Então esse é o nosso fecho, e peço uma vez mais, acesse o nosso site www.excelênciasc.com.br e também no Insta. Nós estamos em todas as mídias aí. Serão muito bem-vindas e bem-vindos no dia 27, lá no Sesc Cacupé, a partir das 14 horas. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada, Roberto, mais uma vez. E a gente encerra esta live convidando a todos para acompanharem na semana que vem a premiação no dia 27. Faremos também uma divulgação ao vivo lá do evento, com a permissão aí também da organização, né, seu Roberto? Então nos acompanhe. Será um momento muito especial para todo o Grupo Maestria, que envolve aí mais de 800 sócios cotistas. Pessoal, muito obrigada quem esteve conosco acompanhando a live até o final. Ficará gravada tanto no YouTube quanto no Spotify, no canal da Maestria. Então compartilhem, vale muito a pena levar esse recado, né, para mais empresas também e para todos os profissionais que fazem parte deste grande grupo que é a Maestria. Forte abraço a todos. Ótima tarde. Uma boa noite também.